E fala aí, galerinha do canal Janderson Lopes, Histórias de Terror. Estou aqui para contar mais um conto. Essa pessoa que escreveu, não sei se é um conto, não sei se é um relato. Eu não consegui decifrar isso, se é um conto, se é um relato, mas de qualquer forma, bora para o conto. Bom, Janderson, estou escrevendo esse relato para você porque aqui perto da minha casa está acontecendo algumas coisas muito estranhas por esses últimos dias aqui na minha casa, encostado à minha casa. Encostado na minha casa tem um porão muito velho e muito antigo. Muitas pessoas dizem que esse porão é assustado e que abriga um lobisomem lá dentro nas noites de lua cheia. Eu não acredito muito nessa história de lobisomem, nem nessas coisas, mas a partir dessa noite, o que eu vi naquele porão, eu passei a acreditar que lobisomem existe mesmo. Bom, já foi muita gente nesse porão dizendo que esse porão é mal assustado, que tem um lobisomem lá dentro morando lá. Mas, por enquanto, eu não vi nada e nem ouvi alguma pessoa chegar até a mim e contar. Sempre contava para os meus pais. Principalmente, só para os meus pais só. E eu tinha muita vontade de saber se esse porão era mesmo assustado ou só era invenção das outras pessoas. Mas eu acho que não era, porque a cada dia que passava o relato ia se multiplicando, os fatos iam acontecendo naquele porão. E um dia os amigos foram lá em casa lá, porque eu tenho um monte de amigo que mora ali perto ali. E principalmente que vinham uns irmãos meus de fora para ficar lá na minha casa lá. Passar umas 3 semanas lá em casa lá. Pois estavam de férias do trabalho deles. E eles vieram lá em casa lá. Para passar a semana toda. E eu decidi reunir esses amigos com meus irmãos para irmos até a esse porão para ver o que estava acontecendo nesse porão realmente mesmo. Se era um lobisomem ou se era outra coisa que assustava aquele porão. Então, meu irmão topou na hora para ir. Então, só ficariam os meus amigos se eles quisessem ir mesmo nesse porão ou não. Bom, de tanto insistir para os meus amigos irem mais eu ao porão ao lado da minha casa, eles acabaram concordando e aceitando ir ao porão ao lado da minha casa. Mas a noite que eu escolhi era logo uma noite de lua cheia. Uma sexta-feira, numa noite de lua cheia. Aquela noite meu pai acostumava dizer que acontecia muitas coisas naquela noite, que a gente não podia sair de casa, se saísse de casa voltasse cedo também para casa e não ficar na rua até tarde da noite, pois era muito perigoso a noite de lua cheia, e principalmente se caísse na sexta-feira 13, que foi aquela mesma noite que nós decidimos ir ao porão ao lado da nossa casa. Bom, o meu irmão tinha umas lanternas boas mesmo, para escuro. Como aquele porão era muito escuro, nós iríamos precisar de lanternas e de armas. Armas, os meus amigos tinham, que eles sempre traz arma. Como eles gostam de caçar muitas coisas, animais, essas coisas assim para extinção, não sei. Acho que eles trabalham com essas coisas assim de animais de abate. Animais grandes, mas voltando ao foco aqui. Arrumei as armas com meus amigos. O meu irmão já estava tudo pronto com as lanternas. Uma lanterna para cada um de nós. Não só uma lanterna para o meu irmão, pois aquele porão era muito escuro mesmo. E dei uma lanterna para cada um ficar com ela na mão. E quando foi umas 7 horas da noite, 7 horas em pontos, nós saímos de casa, fizemos aquela rodinha, combinamos como iríamos entrar no porão, pois aquele porão era tão velho que
já estava aberta a porta. Só era você puxar, dar um empurrãozinho que ela no instante abria a porta. E fomos até o porão. Chegando lá de frente, quando nós ficamos de frente com o porão, nós vimos uma movimentação estranha. E olha que nós nem tínhamos saído, nem tínhamos entrado dentro do porão, hein? Nós vimos uma movimentação estranha. E logo tratamos de se esconder em algum canto, em alguma árvore, pois naquele lugar onde eu morava, o que não faltava era árvore. Tinha árvore por todo lado. Mas tinha uma de frente da minha casa, principalmente essa árvore era grande e grossa, por ser muito antiga e muito velha. Essa árvore já tinha fixado as suas raízes na terra mesmo. E nós corremos atrás daquela árvore para observar o que iria acontecer. E ficamos lá, de olho no porão. Nós não tirávamos o olho, o que ia acontecer ali naquele lugar. Nós ficávamos olhando direto ali naquele porão. Quando foi umas 5 horas ou 4 horas, vou colocar 15 minutos, que nós ficamos ali naquele canto ali. Nós ouvimos um uivo bem baixinho, mas não sabíamos de qual direção vinha, se era do porão, se era de fora, se era da mata que tinha atrás da minha casa. Nós não sabíamos. Então decidimos ficar ali mais um pouco e ficamos ali por mais algumas horas. Quase 1 hora nós ficamos ali naquele lugar, até perceber um negócio estranho andando para o porão. Eu não sei o que era aquilo que estava andando para o porão, mas parecia um cachorro muito grande mesmo. Cachorro normal não era, porque nenhum cachorro normal alcançava aquele tamanho daquela coisa. E ele foi andando e nós com os olhos grilados para aquilo e com muito medo já, pois estava dando medo já de estar naquele lugar, nós ficamos olhando. E quando ele chegou de frente do porão, ele simplesmente ficou de pé e com um soco só abriu a porta do porão e entrou lá dentro. Era mesmo. Aquele porão perto da minha casa, ele tinha um lobisomem e eu não sabia esse tempo todo. E nós ficamos ali parados, não sabíamos se iam, se ficava ou se ia até o porão, pois eu não ia mais dentro daquele porão com um bicho naquele porão, de jeito nenhum. Então que eu reuni meus amigos lá detrás da árvore mesmo, falando bem baixinho para ele não ver. E nós combinamos de voltar para casa de novo. E nós fomos saindo bem devagarzinho mesmo. Mas como sempre tem um desastrado que anda com você, né? Tinha um galho seco, um galho assim de árvore que estava caído, um graveto de árvore, estava caído no chão. No que todos nós passamos por cima, o último que ficou atrás pisou em cima do graveto. No que pisou, o graveto fez tlac, quebrou, fez um barulho, e aquele lobisomem já saiu lá de dentro já. E quando viu nós no meio da rua, tratou-se de correr logo atrás de nós. E nós também corremos, e muito mesmo, mas como corremos! A minha casa estava a uns 15 metros de distância, mas eu não gastei mais que 5 minutos para chegar na minha casa, de tanto medo que eu estava, hein? O medo aumentou a minha velocidade naquela hora. E quando eu cheguei em casa com meus primos e os meus irmãos, fui logo batendo na porta. Pai, abre a porta, por favor. E o meu pai desceu rápido e abriu a porta. E nós entramos dentro de casa. E logo aquele bicho chegou lá na porta lá e começou a forçar a entrada. Agora queria mesmo entrar naquela casa. Mas como lá naquela rua lá tinha cachorros,
os cachorros logo trataram de vir acuar aquele bicho lá na porta lá, hein? E começou aquele latido, e tinha uns cachorros que não desistiam de ir em cima daquele bicho. Ele ia, mas não tinha venção, não tinha sucesso, pois o lobisomem pegava e jogava bem longe aqueles cachorros. E nós ficamos lá dentro de casa lá, um mais assustado do que o outro. Eu acho que eu estava pior de todos naquela hora, naquele momento, com aquela situação que estava acontecendo ali. E o meu pai falou: olha, eu falei para vocês, né, que isso é um lobisomem. Eu falei que existia lobisomem. Vocês não acreditaram, né? Isso é uma experiência para vocês, né? E eu falei: olha, pai, eu nunca mais vou duvidar de ninguém que falar que topou com esse bicho aí na rua. Eu nunca mais. E os meus irmãos e os meus primos e os meus amigos também falaram a mesma coisa, que ia contar para muitas pessoas a experiência que tinha passado na minha casa. E esse foi mais um conto, essa foi mais uma história. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos e clica no joinha aí, porque ajuda muito o meu trabalho. E aproveitando, quero mandar um salve para Neigui, também se inscreve no canal dele, para Soneudo, para Sebastião, para Safira, para Tainara, para todos que se inscreveram no meu canal. E eu agradeço a Deus pelos meus 221 inscritos. E tchau, tchau, fui, até o próximo vídeo.